Gêneros textuais, o gênero textual que vocês tanto confundem com tipologia textual. Então vamos acabar com esse problema? Então, antes de tudo, roda a vinheta. Galera, nosso papo hoje é sobre gêneros textuais, tudo bem? Mas antes, se é a tua primeira vez aqui no meu canal, te inscreve, ativa o sininho aí no lado da tua tela e ajuda o nosso trabalho a crescer pelo Brasil, certo? Então, olha só, o que acontece? Na semana passada falamos sobre tipologia textual, tudo bem? É necessário que você consiga entender os conceitos de tipologia para que hoje, aqui como você pode ver, meu quadro ficou pequeno, tá bom? Para falar sobre isso, a gente apertou as informações e aí deu certo, tá bom? Eu preciso dos conceitos de tipologia, porque tipologia e gêneros estão aí correlacionados. Embora hoje falemos sobre gêneros, vamos relembrar essas ideias, né? São 5 tipologias: a narração, a descrição, a exposição, a argumentação e a injunção. Só o que acontece? Hoje a gente vai se debruçar a falar dos gêneros textuais. Então a gente colocou aqui alguns conceitos básicos, certo? Para você entender e diferenciar que uma coisa é tipologia e outra coisa são os gêneros textuais. Então, vem comigo. Eu coloquei aqui então que gênero textual é o quê? A materialização do discurso. Então, galera, quanto a tipologia é a teoria, é a abstração, ou o gênero não. O gênero é material, a gente pode visualizar, uma vez que esse conceito de gênero ele é universal e concreto, ou seja, em qualquer língua, seja em português, inglês, espanhol e assim por diante, as pessoas só conseguem dar vida aos seus pensamentos, aos seus discursos, por meio de algum gênero textual. Então te liga aqui, ó, eu coloquei que esses gêneros são os textos do cotidiano, sejam eles orais, sejam eles escritos, ou por meio do papel, ou por meio de quem? Ou por meio da internet, certo? Então vamos entender assim. Eu falei para ti lá na tipologia textual que tipologia pode ser considerado os objetivos gerais. Então agora nós vamos falar dos objetivos específicos. Então falou de gênero, você vai entender que todo gênero tem objetivos diferentes e que são objetivos mais específicos. Então o que eu quero dizer? Dentro de uma narração, por exemplo, existem gêneros que têm objetivos que são diferentes por serem mais específicos, mesmo sendo da tipologia narrativa, por exemplo. Certo? Então a gente precisa entender o seguinte: se lá na tipologia eu tenho 5 tipos, aqui é meio difícil a gente quantificar essa ideia de gênero. Por quê? Porque a cada dia surgem outros, na verdade surgem aí, né, configurações diferentes de um gênero que já existia, principalmente por causa de quem? Da internet. Certo? Na internet hoje você tem o tutorial, você tem aí, né, por exemplo, a OLX e assim por diante, que vai substituindo o que a gente tinha antes, o e-mail, que ainda é muito usado hoje por empresas, né? Substitui a carta, por exemplo. Mas a carta deixou de existir? Não, a carta continua existindo, embora aí obsoleta, certo? Então esses conceitos são muito importantes para que você entenda, e eu coloquei aqui, ó, te liga, a constituição dos gêneros. Existem aí 3 eixos para que um gênero seja gênero. Ele vai apresentar um objetivo, um assunto e uma estrutura. Eu vou repetir. Ele vai apresentar um objetivo, um assunto e uma estrutura. Então, o que acontece? Dentro de provas, principalmente a do Enem, as perguntas vão se relacionar com essas 3 situações. Quando eu falo de objetivo do gênero, o Enem vai chamar de função social. Por quê? Porque todo texto, todo gênero, ele tem uma função que ele desempenha dentro de uma sociedade. E aí, ó, é por isso que eu coloquei bem aqui que a estrutura desse gênero ele é relativamente estável. Porque se um gênero ele tem uma função social, significa dizer que eles são culturais. E aí, de acordo com a sociedade, ele vai mudando, porque a gente, enquanto sociedade, muda. Sim ou não? Então, o gênero textual, ele nasce para atender, né, uma
perspectiva dentro de uma determinada sociedade, século XIX, século XX, século XXI, por exemplo. Deu para entender? Então, essa estrutura do gênero, ele pode mudar, mas é relativamente estável, depende do momento histórico. Certo? Se você pegar gêneros de tempos diferentes, você percebe essa mudança. E o assunto, o tema, é do que se fala. Isso é lógico, né? Se a gente vai, escrever um texto, vai falar, existe um assunto, mas primeiramente a gente vai ter que ter na cabeça o quê? O objetivo do texto. É muito comum que na prova do Enem, o Enem te pergunte o quê? Qual é a função social do texto? E aí, nesse momento, quando você perceber a expressão função social, você pode substituir isso por objetivo do texto. Então, vamos resumir. Tipologia é teoria, é abstração. Essa tipologia, ela é materializada, ela é visualizada dentro dos gêneros textuais, que são os textos reais, são os textos do cotidiano, certo? Para ficar mais claro, eu coloquei aqui alguns exemplos, eu fiz aqui uma pequena lista dos principais gêneros que já caiu na prova do Enem, certo? E que são aí do dia a dia, e a gente vai fazer uma conexão com as tipologias. Te liga aqui, eu coloquei a biografia, a fábula e o diário pessoal. Ó, esses três gêneros fazem parte da onde? Da narração. Te liga aqui, narração tem que ter ação, tempo e espaço. Ação, tempo e espaço. Eles são três gêneros diferentes porque apresentam funções sociais diferentes. Os objetivos específicos deles são diferentes. Ó, a biografia vai narrar a trajetória de vida de alguém, seja ela positiva ou negativa. Já a fábula, ela traz uma lição de moral e tem uma personificação, que teoricamente a gente vai chamar de prosopopeia. Professor, não lembro mais. A prosopopeia ou personificação é quando eu atribuo características humanas a seres, ou objetos. Dentro da fábula, você percebe que os animais vão ter características humanas. Então, eu tenho aqui estruturas e eu tenho objetivos específicos diferentes. Já o diário pessoal, que cai muito em prova, vai ter algo subjetivo e haverá uma autorreflexão. Haverá aí uma autorreflexão, certo? O diário pessoal geralmente está aí, nos nossos amores, desafetos, enfim, segredos, por isso que é subjetivo e autorreflexivo. Observe o seguinte, os três gêneros fazem parte de uma mesma tipologia, porque apresenta ação, tempo e espaço. Porém, os seus objetivos específicos são o quê? Diferentes. Por isso que cada um vai ter características, aí distintas, certo? Acompanhe aqui. Mapa e o cardápio. O mapa e o cardápio fazem parte do que nós chamamos de descrição. Lembra que a descrição normalmente usa os adjetivos. Na aula passada eu coloquei, por exemplo, o rótulo, certo? Como um exemplo de descrição. Tudo bem? Para que você entenda, tá? Aqui eu coloquei o mapa e o cardápio, certo? O mapa, você vai ter uma visualização espacial. Hoje, na internet, você tem o GPS, tá bom? E o cardápio, porque traz a composição do prato, daquilo que você vai comer. Você consegue visualizar também o que vem dentro daquele sanduíche, daquela refeição, para ver se você realmente vai querer aquilo. Então, esses dois gêneros que são diferentes em seus objetivos e estrutura, fazem parte de uma mesma tipologia. Acompanhe aqui, texto de divulgação científica e a notícia que eu trouxe também na aula de tipologia. Eu voltei porque notícia é algo muito recorrente dentro das provas. Então, esses dois textos fazem parte da exposição. O que é um texto expositivo? É aquele que essencialmente vai te trazer uma informação. O texto de divulgação científica, o seu principal objetivo, que é a função social, é a popularização da ciência. Por esse motivo, a minha linguagem vai ser simples, formal, mas simples, porque se eu quero popularizar a ciência, eu vou ter que abranger um grande número de pessoas, então esse texto é voltado para a sociedade em geral. Já a notícia é a transmissão de fatos, As notícias que passam tanto no jornal televisivo como no jornal impresso, vai aí se ater às informações, principalmente. E por fim, aqui, essa última sequência, o artigo de opinião
e a resenha fazem parte do quê? Da argumentação. Professor, o que é a argumentação? É a tipologia textual que tem como essência a opinião, a tese, a defesa, os argumentos, certo? O artigo de opinião é a tese sobre assuntos relevantes para a sociedade e cuidado, a resenha, ela é uma análise de uma obra, de um filme, de uma música, de um livro, seja do que for. Então, dentro de uma resenha, normalmente tem um resumo, mas o autor da resenha vai dar a sua opinião, né, crítica sobre aquela obra que ele está analisando. Essas duas situações fazem parte da argumentação. E aqui, ó, a propaganda e o manual fazem parte do que nós chamamos de injunção. A propaganda, muito recorrente em provas, tem o objetivo, né, de vender, persuadir. E o manual traz para a gente aí o passo a passo, né, da montagem de um guarda-roupa, né, de uma cama. Então, geralmente, quando você compra algum eletrodoméstico, né, celular, você tem aí, né, juntamente o manual, que é a injunção. Lembra que a injunção é a tipologia que vai instruir, convencer, ensinar, né, dar conselhos e assim por diante. Observa, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gêneros textuais que estão distribuídos entre as tipologias textuais. Observa, você tem uma gama muito maior do que isso aqui de gênero do dia a dia. A tua função agora é identificar as características de cada gênero que você encontra, né, no seu cotidiano. Você já aprendeu a diferenciar o que é uma tipologia e o que é um gênero textual. Você já consegue fazer isso a partir dessas duas aulas que nós tivemos, certo? Eu te aconselho, então, a expandir esse teu conhecimento de gêneros textuais e perceber que eles têm funções sociais diferentes, os temas também vão se diferenciar e uma estrutura para cada uma, né, dessas situações. E o Enem geralmente te pergunta isso lá na habilidade 1. Quais são as características, né, daquele certo gênero textual? O Enem já te perguntou, por exemplo, o que vem em uma resenha. Para que uma resenha seja resenha, tem que ter, então, a opinião de alguém. Ele pode te perguntar o que faz uma fábula ser fábula. Tem que ter a personificação e a adição de moral. E assim por diante. Certinho? Tranquilo? Espero que vocês tenham conseguido compreender. Bate uma foto desse quadro aqui, tira um print, certo? Anota, veja essa aula, né, quantas vezes for necessário e aí divulga o nosso trabalho e aí semana que vem voltamos com mais uma aula. Valeu e até mais!